Ora, sejam muito bem-vindos, meus caros. No dia de hoje vamos falar sobre os valores europeus, que são um tema atual, não só porque neste momento estão em debate, na medida em que há pessoas que acham que eles não existem e que se calhar nunca existiram, e há pessoas que acham que existem e que vale a pena dar-lhes continuidade. Venho falar com o autor do seu livro, o Sr. Professor José Nogueira Pinto. Obrigado por ter Obrigado, aceito o meu convite. todo o gosto. E se calhar começava então pela história dos valores europeus, mas em primeiro lugar pela história do livro. A história do livro É é uma importante, acho que é história, interessante. curiosa, porque quando estava no poder na Polónia o Partido Conservador, o Partido Nacional Conservador, o PiS, houve aquela polémica com a União Europeia, porque a União Europeia inventou uns novos valores europeus. Tinha a ver com estas questões todas LGBTs, os trans, os direitos, tudo isso. E o governo polaco recusou-se, quer dizer, no fundo, a introduzir ou a aplicar esses tais novos valores europeus. E um amigo meu polaco, professor de Direito na Universidade de Varsóvia, o professor Zimanek, como sabia que que era um tema que eu conhecia bem, desafiou-me para escrever um livro sobre isso, sobre esse tema. Porque eu lá achei graça, era um tema que eu conhecia bem e também acho que é uma obra e é um tema que interessa ser discutido e divulgado. O que é isso? Há esses valores ou não há? Portanto, o livro, curiosamente, saiu primeiro na Polónia, saiu já ano passado na Polónia, em outubro, se não estou em erro, saiu e foi editado, portanto, o livro foi editado primeiro na Polónia. E depois, claro que eu escrevi o livro em português e os polacos foram traduzindo. E em junho deste ano eu publiquei-o com o meu habitual editor, com a Dom Quixote, e saiu a edição, este ano saiu esta edição aqui em Portugal. Quer dizer, é curioso, porque é curioso que esses países de leste, eu também agora tive recentemente o meu livro, a minha biografia do Dr. Salazar, que é um livro relativamente, é uma pequena biografia, que foi publicada a partir daquele concurso dos grandes portugueses, causou aí uma certa irritação e fúria aí nas pessoas, não, numa parte das pessoas, outra parte ficou contente. E esse livro, que vai já na 10ª edição, também teve agora uma edição na Hungria. Portanto, é curioso que nesses países, digamos, do leste europeu, são países onde há comunidades fortes, digamos, inspiradas nestes valores, nos valores de religiosos, patrióticos, familiares, dessa série desses valores todos, e portanto essas obras vão saindo e vão sendo editadas e traduzidas, não é? E onde se valoriza a continuidade da história e dos valores. E se calhar começava por aí, porque hoje em dia nas democracias liberais está sempre uma mentalidade liberal implícita de que, por um lado, não se deve incutir e generalizar determinados valores, porque os valores são do foro pessoal e, portanto, cada um decide o que é certo e o que é errado. Inclusive, até trago uma citação de Macron, que ele diz que não há tal coisa como cultura ou valores europeus, e diz o mesmo de França. Portanto, ele representa um povo que não existe, na verdade, que é uma coisa curiosa. Mas só antes disso, portanto, há uma imposição, por um lado, desta agenda liberal que é contraditória na medida em que impede que existam valores. Se calhar começava até utilizando o título do seu, não este, mas do seu anterior livro. Então, de que é que falamos quando falamos de valores europeus? Ora bem, isso é um tema, vamos lá ver. Primeiro, eu até discuti muito a questão do título, porque também se falava em valores do Ocidente. Isto, de certo modo, estes valores europeus, por exemplo, hoje são capazes de estar mais em vigor nas Américas, por exemplo, não é? E nas Américas, sobretudo com esta vaga
de partidos e de personalidades da área nacional conservadora que têm vindo a ser eleitos neste ano, que correu desde no Peru, o Chile já tinha sido ano passado, mas no Peru, no Chile, agora na Colômbia, quer dizer, tem havido de facto uma vaga em sociedades que estão muito partidas a meio, digamos, são vitórias, normalmente são vitórias tangenciais, não é? Mas com todo estes valores, que também há quem lhe chame valores cristãos, mas é curioso, eu por exemplo agora está aí muito na moda e vamos com certeza depois conversar um bocadinho sobre isso, a propósito da Odisseia, não é? A propósito, os valores que são valores pré-cristãos, a Odisseia, Homero, enfim, como todas estas obras importantes e que são destes períodos, enfim, que ainda não havia registros exatos e discute-se muito até se o Homero existiu, mas quer dizer, partindo do princípio que o Homero existiu e que escreveu, digamos, seria do século VIII antes de Cristo, portanto, e vê-se já aí que há uma série de valores, normalmente de identidade patriótica, de pátria, portanto, de família, códigos de honra, códigos de comportamento, há uma série de valores que também, portanto, é um período clarissimamente pré-cristão, mas que já estão presentes, portanto, são valores, e aliás a maneira como agora, por exemplo, essa própria Odisseia está a ser tratada, nomeadamente neste filme do Nolan, vê-se que também há de certo modo também uma contestação importante desses valores. E um bocadinho na linha, o Alexandre estava a falar aí do Macron. Macron, por exemplo, Macron tem desencadeado uma ofensiva contra a vida, não é? Porque foi o segundo país que pôs o direito ao aborto na Constituição e agora recentemente conseguiu, com uma coisa chamada aide à la mort, portanto não querem chamar eutanásia porque acham que é mais ou menos chocante, mas no fundo instalou agora também a Assembleia Nacional Francesa e agora já aprovado pelo Conselho Constitucional, instalou também a eutanásia na sociedade francesa, quer dizer, portanto, vemos que a ideia de que não há valores, no fundo, pretende depois esses valores que sobretudo, são valores altamente individualistas e egoístas, etc. Portanto, os velhos chamam-lhes idosos para os compensar, mas a ideia é despachá-los, quer dizer, nós temos, aliás, um problema seríssimo na sociedade portuguesa com a quantidade, de facto, de pessoas velhas e sem recursos e, portanto, a tentação com estas liberalizações da eutanásia até os próprios, muitas vezes, numa sociedade como a portuguesa, acham que estão a mais, que não querem dar mais incómodo às famílias e, portanto, isto são encorajamentos, de facto, àquilo que no fundo nós devemos estimar mais, que é os valores, é aquilo que nos une no meio dos outros, quer dizer, aquilo que o criar comunidades, uma família, a pátria, etc., são as coisas mais importantes que há. Claro que porque a ideia de que a humanidade é muito grande, já o Pessoa já dizia isso, a humanidade é muito grande, a minha aldeia é muito pequena, a pátria é uma média que está bem, quer dizer, a humanidade é muito grande, a aldeia é muito pequena, e ele dizia isso, mais ou menos, não era com estas palavras, mas mais ou menos a ideia era esta, quer dizer, portanto, a criação e estes valores, no fundo, são essenciais
para criar solidariedade, comunidade, digamos, identidade entre grupos que de outras formas se dissipam, porque essa coisa do amor a toda a gente, os 8 mil milhões de seres humanos, quer dizer, com certeza que só Deus, não é? Só Deus pode ter, digamos, essa relação com com as criaturas. Nós não podemos, temos sempre a privilegiar uns que são os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos mais próximos, os nossos conterrâneos, os nossos compatriotas, não é? É isso. Não, e a ideia de que, quer dizer, de que não. Essa ideia de uma humanidade abrangente, que a história da humanidade é também ela feita de vários conflitos, não é? Portanto, esses conflitos muitas vezes são gerados através de valores antagónicos e de civilizações que se calhar não se entendem, não é? Sim, Em são determinadas gerados, instâncias. vamos lá ver, a maior parte dos conflitos tradicionais, e a gente, por exemplo, vê isso, enfim, vê isso na história, olha, nesta história, aliás, das guerras de Troia, a maior parte dos conflitos, por exemplo, neste livro, neste filme do Nolan, aparece a ideia que o Agamenon enfim, foi a cunhada do Agamenon, a Helena, a famosa Helena de Troia, que foi raptada pelo Paris, foi raptada, enfim, com uma certa, voluntariamente, com um certo gosto da parte dela. Portanto, que era casada com o Menelau e, portanto, e que a expedição a Troia foi para a resgatar. Mas lá, Nolan, no fundo, põe qualquer coisa como também as rotas comerciais, portanto, haveria interesses políticos paralelos a isso, quer dizer, não sei. A gente vê historicamente, de facto, os conflitos, porque é que são. Eu, aliás, escrevi um livro também sobre isso, sobre as causas dos conflitos, e são essencialmente território é muito importante, étnicos também há conflitos de raiz étnica, e depois, de facto, poder, intrigas, conflitos dentro da mesma sociedade ou dentro da mesma comunidade, conflitos externos. Modernamente também apareceram os conflitos ideológicos, nomeadamente quando um país, a União Soviética, quis impor o seu modelo político e social a todo o mundo, não é? E vivemos praticamente o século XX marcado por esse conflito. E, portanto, e temos atualmente conflitos, temos 2 conflitos grandes que essencialmente têm a ver com território, não é? O conflito Rússia-Ucrânia, e tem a ver também tem a ver parte com ideologia, parte com domínio ou supremacia, o conflito Irão-Estados Unidos. E depois temos o conflito de Israel com os palestinianos e com o mundo islâmico que o rodeia, não é? Portanto, lá está, são determinados, as razões são normalmente mistas, não é? Tem a ver com território, tem a ver com tradição, tem a ver com ideias, tem a ver com a ideia de eliminar determinados grupos, e esses grupos sobreviverem. Claro. Portanto, agora, a ideia de conflito é uma ideia que está inata na própria natureza humana, quer dizer, não vamos ir para utopias com a ideia de que isso vai ser eliminado, quer dizer, enfim, utopias até muito nobres, porque até toda a linha judaico-cristã é sempre num mundo de paz, não é? E sempre num mundo em que a guerra tenha desaparecido. Bom, a guerra, de certo modo, a guerra geral, hoje em dia, exatamente pelo aperfeiçoamento
e pelo aparecimento de armas de destruição absoluta, de certo modo tornou-se um interdito, não é? Mas nunca sabemos. Sim. Existe agora, eu acho que é relativamente atual, mas talvez até nem seja, a ideia de formular a identidade europeia como um projeto político. Muitas vezes a Comissão Europeia e os seus representantes formulam-na como um conjunto de direitos individuais que nós partilhamos, constituições e tudo mais. Não há um perigo de comparar uma civilização e esquecer a sua memória em prol de um projeto político? O Scruton, o Roger Scruton, tem um texto muito interessante sobre isso, e não é só um texto, tem vários textos, mas o pensamento dele assenta exatamente de que este milagre europeu e um certo domínio que a Europa teve e tinha antes da Grande Guerra, portanto nos princípios do século XX, grande parte do mundo ainda era, a África praticamente era toda dominada pela Europa, e há partes da Ásia muito importantes, não é? Como a Índia, e até partes da China, etc. Os poderes europeus, os europeus e o nascente poder americano tinham, digamos, um grande domínio sobre isso. E ele, Scruton, atribuía essa, claro que, por um lado, à tecnologia militar, velas e canhões, e também comando e controle, não é? Superiores, digamos, ou inovações tecnológicas que levavam, digamos, a esse domínio no plano do confronto, mas, sobretudo, também a uma competição de Estados, de certo modo, livres uns dos outros, mas que, numa competição entre si, tinham também conseguido esse domínio. Quer dizer, a ideia, aliás, também é curioso que a ideia da União Europeia, que nasceu, eu aqui falo muito disso, nasceu de um núcleo de políticos, mais políticos que pensadores propriamente. No fim da guerra, nasceu de um núcleo de políticos que eram quase todos aquilo que a gente poderia chamar centro-direita cristão e até católico, não os casos. Adenauer, de Gasperi, vários políticos dessa orientação, e que também coincidia com uma altura que eles tinham a noção que a Europa tinha perdido já essa hegemonia mundial, porque de facto da Segunda Guerra emergiram dois poderes, os Estados Unidos e a União Soviética, não é? Portanto, dois poderes, digamos, de sinal contrário do ponto de vista ideológico, digamos, os Estados Unidos mais com um modelo plural de democracia e um modelo de economia capitalista, não é? De economia de mercado, e a União Soviética com um modelo de partido único e de uma economia socialista, não é? E, portanto, de qualquer maneira, esses políticos europeus também pensam na união, começam por pensar numa união económica, essencialmente, mas pensam com a união também numa altura que os poderes europeus já deixaram de ser os grandes poderes, não é? Porque os grandes poderes, até à Grande Guerra, de facto, havia uma pentarquia europeia, vinha já do século XVIII, que era a Rússia, a França, o Reino Unido, o Império Austro-Húngaro, e era a Prússia e a Alemanha, que primeiro começou por ser a Prússia, mas eram poderes essencialmente também militares, e poderes com uma certa capacidade industrial, com uma certa população, etc. Mas hoje, se nós formos ver essa ideia da unidade europeia, eu acho que está muito radicada quase exclusivamente numa elite económica e política que, de certo modo,
democraticamente está a recuar, quer dizer, porque os partidos que têm feito, digamos, bandeira da resistência a essa unidade europeia, como seja o Rassemblement Nacional em França, os partidos que estão no poder na Itália, o partido AfD na Alemanha, o próprio Reform na Grã-Bretanha, são os partidos que se opõem a essa unidade europeia. E a Grã-Bretanha, embora é o partido do Brexit, não é? Portanto, a ideia voltou que a defesa, por exemplo, dos empregos, a defesa de uma indústria nacionais, tudo isso está na fronteira. E, sobretudo, claro, a questão que também popularmente está a acordar é a questão da imigração não controlada e da imigração não integrável do ponto de vista cultural, não é? Eu se calhar, antes de avançar para os séculos e séculos de história que aborda no livro e que sintetiza, porque tem, para caber tudo num livro, tem mesmo que sintetizar, mas eu gostava de lhe perguntar sobre essa questão dos partidos e principalmente os nacionais populistas. Qual a suscetibilidade dos partidos nacionais populistas, até porque vamos avançar para uma fase em que alguns desses partidos começam a alcançar cargos de poder executivo e parece relativamente inevitável em alguns casos, mas quão absorvíveis lhe parece que alguns destes líderes são? Eu pessoalmente tenho essa percepção no caso do Reform UK, que é um caso que me parece algo absorvido, diria, mas se não haverá um risco de haver uma filtragem do desencanto com a política e com a atual situação da Europa e esses partidos acabarem por absorver o descontentamento e serem também eles absorvidos pelas elites dominantes. Vamos lá ver. A questão... Vamos lá ver. Há três razões de fundo, duas principais e talvez uma terceira, para o êxito, para o sucesso destes partidos. Primeiro, eu acho que é um fenómeno, como quase sempre, é um fenómeno económico-social. Ou seja, a partir do fim da Guerra Fria e com, enfim, a ideia de um mundo mercado, digamos, numa globalização, ou até mais de um globalismo político-económico, deu-se uma fortíssima, ou acelerou, que já estava a acontecer, mas acelerou a desindustrialização de uma parte muito substancial da Europa e dos Estados Unidos. Aliás, é isso que explica, logo em 16, para grande surpresa, exatamente, dos políticos, dos intelectuais e das elites do sistema, a eleição de Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma eleição, apesar de tudo, é uma eleição surpresa, porque eu vivi, enfim, esse tempo, e você também viveu com certeza, e ninguém, quer dizer, primeiro, não se achava que fosse possível, quer dizer, as sondagens, as coisas davam a Clinton a ganhar. E, portanto, e Trump ganhou, de facto, ali com uma pequena vantagem em alguns estados-chave, os tais estados do Rust Belt que tinham sido submetidos a essa desindustrialização, porque a brincar, nos Estados Unidos fecharam dezenas de milhares de fábricas, de indústrias, etc. Portanto, aliás, o atual vice-presidente Vance conta muito isso num livro que foi um grande sucesso, o Hillbilly Elegy, que exatamente lançou uma parte dessa população, população americana, dos brancos, uma série deles foram para o desemprego, não é? E, portanto, essa decadência, que ele, aliás, descreve muito bem nesse livro,
gerou, digamos, uma massa de descontentes, os tais que a senhora Clinton depois insultou, não é? Com grande infelicidade e consequência. Os deplorables, os tais deploráveis, que constituem muito um modelo das pessoas que, de certo modo, foram esquecidas nesse movimento todo. E, curiosamente, isto também coincidiu e teve também tudo a ver com o fim da União Soviética, com o fim dos partidos comunistas, que, de certo modo, tiveram o seu sucesso e o seu êxito, porque foram um bocadinho partidos tribunícios que defendiam, digamos, essas classes trabalhadoras e, portanto, até tinham, digamos, nessa função, uma certa defesa da justiça social, etc. Portanto, tinham, digamos, por um lado uma função e até uma certa nobreza, embora depois é evidente que os regimes que impuseram o comunismo, do tal socialismo real, não tivessem nada a ver com esses princípios de justiça, etc., porque acabaram por criar oligarquias novas, diferentes oligarquias, mas criaram novas oligarquias e, com certeza, eu digo sempre que o meu principal argumento contra o comunismo são as sociedades comunistas, que são, quer dizer, que são tão desiguais, acabam por ser tão desiguais e injustas como as outras, e ainda por cima têm depois, cortam, digamos, do ponto de vista político, cortam de facto todas as liberdades, porque mesmo, vamos lá ver, mesmo regimes ditatoriais das direitas e até o próprio fascismo, como não mexeram em duas coisas que são importantes, que é a economia, a propriedade privada, de uma maneira geral mantiveram a propriedade privada, embora com cortes e com vigilância, com restrições, etc., mas mantiveram. E nas igrejas, portanto, também, de uma maneira geral, deixaram continuar as religiões. Portanto, mantiveram dois elementos, apesar de tudo, muito importantes para as liberdades. Ora, os regimes comunistas cortaram isso em absoluto. Portanto, o que é que a gente aqui vê? Hoje, os partidos, esses partidos nacionais populistas ou nacionais conservadores, ou que se chamaram, os aliás são mais conservadores, outros são menos. Por exemplo, o partido o Rassemblement National tem muita coisa em que é também um partido individualista. Por exemplo, quando foi a lei do aborto, quando Macron introduziu o aborto como um direito constitucional, o Rassemblement National deu o direito aos seus deputados de escolha livre, e uma parte substancial deles votou a favor do aborto. Agora, por acaso, na eutanásia, não. Na eutanásia, a maioria esmagadora, para 106 deputados do Rassemblement votaram contra a eutanásia e só 12 votaram a favor. Portanto, aí foi mais equilibrado. Ou melhor, foi definitivamente uma posição mais conservadora. Mas, por exemplo, a AfD também tem aspectos, quer dizer, do ponto de vista de costumes, etc., é bastante liberal, não é? Quer dizer, portanto, depois há outros partidos, os partidos, lá está, polacos, os italianos, etc., são mais conservadores. Mas o que caracteriza essencialmente estes partidos todos é a questão da identidade nacional, a valorização da fronteira e portanto, daí uma certa providência cautelar quanto à imigração descontrolada. Quer dizer, a ideia de que para se pertencer, quer dizer, a uma comunidade é preciso reunir determinados requisitos. É evidente, primeiro talvez seja nascer lá, não é? É um ponto de partida. Mas nós hoje, na Europa, temos grandes desequilíbrios nesses aspectos. Por exemplo, um país como a Suécia, que tem à volta de 10 milhões de habitantes,
20% nasceu fora da Suécia, não é? Sim. E muitos quer dizer, muitos vindos de uma série de países muçulmanos, etc., não fizeram nada para se integrar, e é muito difícil vir a integrar-se. Portanto, agora, a sua pergunta, se esses partidos não vão ser integrados no sistema, não sei, quer dizer, porque, vamos lá ver, eles estão exatamente, são votados e são apoiados pela população, pela parte da população que exatamente não quer o sistema como está, quer dizer, não quer quer manter determinadas indústrias, quer manter uma certa proteção social, quer dizer, não quer de facto, e vê na fronteira e na defesa da fronteira as suas garantias, não é? Portanto, eu também acho que esses partidos têm que ter cuidado e atenção ao seu eleitorado, não é? Mas nunca se sabe, não é? Sim, é o que saberemos nos próximos anos. Nunca se sabe. Perguntava-lhe agora sobre a questão das raízes europeias e pela síntese que faz, a síntese histórica que faz no livro. Quando se quer apontar a raízes europeias, e aponta-se exatamente aqui? Eu acho que, vamos lá ver, nós temos duas... Desculpa interrompê-lo, até porque temos o hábito de ouvir Roma, Atenas e Jerusalém, aponta-se exatamente aqui. Roma, Atenas e Jerusalém. Vamos lá ver. A ideia são comunidades, lá está, Atenas e Roma são, de certo modo, comunidades pré-cristãs, não é? E Jerusalém é falado aqui também de uma fase, digamos, de Israel, também pré-cristão, não é? Portanto, aqui são raízes, de certo modo, pré-cristãs. Há uma tradição bíblica, mas o Deus da Bíblia é um Deus interventor, permanentemente interveniente, é um Deus bastante brutal, não é? Manda abrir-se o chão, castiga, está ali sempre em cima do acontecimento, está sempre a intervir. E, de facto, Cristo vem trazer valores, de certo modo, muito diferentes, quer dizer. Mas há uma certa continuidade. A gente, por exemplo, vai ver, eu falo aqui bastante nisso, na tradição grega, há, por exemplo, não há o amor da pátria, mas há o amor da cidade-estado, quer dizer, há dentro, quer dizer, há uma dedicação, mesmo, por exemplo, na Guerra do Peloponeso, vê-se claramente que os espartanos gostam de Esparta, os atenienses gostam de Atenas, e, portanto, nessas comunidades, que eram as comunidades do tempo, não é? As comunidades políticas do tempo, estavam unidos, quer dizer, já aparecem os conceitos de traição, já acontece tudo isso, aliás, na própria narrativa homérica, quer na Ilíada, quer depois na Odisseia, também estes valores aparecem claramente, quer dizer, na Ilíada, por exemplo, há troianos que se passam para o campo dos gregos, não é? Por exemplo, o pai da Créssida, que é aquela personagem de uma peça de Shakespeare, Troilus and Cressida, o pai da Créssida, o Calchas, trai Troia e passa-se para o campo dos gregos, quer dizer, e isso é censurado. E quem são os grandes heróis? São aqueles que, simultaneamente, têm coragem física, aliás, isso até aparece quer dizer, são aqueles que são capazes de duas coisas, de que o Ulisses, por exemplo, é um exemplo. São capazes de ação, portanto, coragem no terreno, e discurso, quer dizer, falam bem, são
são inteligentes. Ulisses teve a ideia do cavalo, não é? A ideia do cavalo, Troia. Portanto, e nesses há conceitos de honra, há conceitos de lealdade à pátria, há conceitos de lealdade também à família, ao grupo, quer dizer, tudo isso, portanto, isso tudo também é pré-cristão. O cristianismo, claro que a gente pode interpretar, os evangelhos dão para tudo, quer dizer, nesse aspecto. Pode haver interpretações políticas à direita e à esquerda. Aliás, os evangelhos e toda a obra dos grandes autores, dos grandes escritores, nesse aspecto dá sempre para tudo. Porque é exatamente pela sua universalidade, não é? A gente, por exemplo, pega no Shakespeare e encontra em várias peças de Shakespeare argumentos conservadores e noutras argumentos progressistas, quer dizer. Portanto, estes próprios valores são postos em causa, também é uma característica dos próprios valores europeus, é eles serem postos em causa e nós nos espantarmos com isso, quer dizer, eu acho que esse valor da alternativa, do admitir a alternativa, também é mesmo que seja depois para vencer e para abafar e para antecipar, mas quer dizer, nós não nos surpreendemos que outras pessoas pensem e vão agir diferentes de nós, quer dizer, depois por questões de bem comum nós podemos regular ou impedir ou combater essas pessoas, mas não nos surpreende a admissão do contraditório. A admissão do contraditório, que é uma coisa perigosíssima que está a aparecer nestas revisões da linguagem, quer dizer, aquilo que a gente pode chamar a esquerda, que antes tinha, digamos, a sua máxima expressão durante muitos anos nas linhas comunistas de tipo soviético e depois de linhas comunistas de tipo maoísta, etc., mas essa esquerda hoje, no fundo, o que é que fez? Fez uma espécie de adaptação universal do conceito de exploradores-explorados e em qualquer sociedade ou em qualquer dimensão há sempre um explorador e um explorado. E, portanto, essa dialética do explorador-explorado é suposto quebrar tudo o resto, quer dizer, com coisas por vezes absolutamente absurdas, não é? Sim, sim. Uma das tensões que inclusive existem no dia de hoje é esta tensão entre a liberdade individual e a pertença comunitária. Há quase uma ideia constante de que esta liberdade individual só se concretiza na ausência das pertenças comunitárias. Como é que se conjugam as duas? Isso sempre existiu, quer dizer, a gente tem sempre na história, aliás, a tentativa, por exemplo, a gente vê isso que é muito interessante. Os constituintes americanos foram talvez aqueles que numa primeira fase da modernidade tiveram, exatamente porque fundaram uma sociedade política, uma nova comunidade política, não é? E procuraram exatamente fazer sínteses operacionais com esses valores. E, claro, a gente vê isso na tensão, e nós, por exemplo, agora na nossa revista, na Crítica 21, este ano estamos a publicar nos livros esses vários textos, por exemplo, os textos dos federalistas. Lá está, os federalistas, com Hamilton, e sobretudo com Hamilton, são os que querem exatamente um interesse da comunidade, digamos, dos 13 Estados que fundam os Estados Unidos, não é? Os federalistas, com Hamilton, põem muito a nota na importância da unidade. Enquanto, por exemplo, Jefferson é mais os direitos individuais, e há essa, digamos, essa polémica e essa tensão depois entre o Estado Federal, não é? E
e os Estados Federados, portanto, que é uma tensão, enfim, que ainda hoje existe, e a gente, aliás, os Estados Unidos, nesse aspecto, digamos, em termos de comunidade, pegaram nesses problemas todos e depois os próprios... Mas é curioso, por exemplo, as coisas mais importantes que têm a ver, sei lá, com a vida e com a morte, por exemplo, o direito ao aborto e a pena de morte nos Estados Unidos são estatais. São estatais. Há estados onde o aborto é admissível, há outros em que é proibido, há estados que têm a pena de morte e há estados que não têm a pena de morte. É muito interessante isso. Quer dizer, agora, dentro das nossas comunidades, é evidente que há uma tensão desde sempre, que às vezes, quer dizer, a história... Carlos Schmitt introduziu aquele conceito do amigo e do inimigo, e nós hoje, eu costumo dizer que a política moderna faz-se muito pelo inimigo, quer dizer, as escolhas vêm muito dos excessos do que está, a escolha da alternativa resulta muito do excesso do que está, quer dizer, nós mesmo, por exemplo, na história europeia, em vários países, temos, por exemplo, até na história de Portugal, temos esta tensão entre modelos mais autoritários, modelos mais libertários, não é? A gente teve e portanto o que é que gera um e o que é que gera o outro? É exatamente o mau uso, o tempo e as pessoas ficarem, por exemplo, cansadas num modelo e quererem experimentar outro, ou num sistema que é democrático e alternativo, cansados de uns partidos e quererem experimentar os outros, aqueles que são, de certo modo, quando as crises são grandes, quer-se aquele que é mais contra o que está, não é? É um bocado o que estamos a viver neste momento. Sim. Esta tensão entre o soberanismo e o globalismo, chamemos-lhe assim, ou o internacionalismo, Sim. se quiser, é uma luta política contemporânea ou é uma coisa mais profunda sobre a importância da pertença do homem a uma comunidade? Eu acho que aliás, como isso foi posto em causa, enfim, já tinha sido, os iluministas, de um modo geral, eram já uns globalistas, quer dizer, eram uns globalistas, e já tinham aquele complexo de culpa que a gente vê, por exemplo, na projeção que, por exemplo, Voltaire faz nos chineses ou nos persas, digamos, a ideia de sociedades não europeias e que seriam, de certo modo, sociedades modelos, quando essas sociedades, na época, eram sociedades altamente repressivas e que não tinham, quer dizer, portanto, mas havia aquela busca do outro que nós hoje vemos também muito, que é aquilo que alguns já chamam a empatia suicida, quer dizer, eu gosto tanto do outro que me vou suicidar ou que lhe vou entregar à descrição aquilo que me pertence. Quer dizer, que é uma cultura que foi muito desenvolvida, quer dizer, digamos, por esses desvios do tal marxismo clássico e janovista e staliniano que imperou na esquerda durante muitos anos, até aos anos 60 praticamente, e que a partir daí foi muito substituídos pelos neomarxismos e hoje em dia por essas múltiplas relações e parelhas de exploradores explorados que, de certo modo, às vezes é um bocado absurdo, quer dizer, e sobretudo também com uma outra coisa, que é o tal peso histórico. Nós, porque fomos europeus, porque fomos dominadores, porque escravizamos, ocupamos, colonizamos, fizemos essas coisas todas péssimas, agora devemos pagar um tributo, devemos ser, de certo modo, os pagadores dos pecados dos nossos pais, dos nossos antepassados, não é?
Isto é uma coisa muito E bíblica. é uma pena de morte de um povo É quase, uma, não é? é uma coisa bíblica esta transmissão, que foi, de certo modo, como em todas as coisas, há uma contradição profunda, porque exatamente a modernidade, uma das coisas com que a modernidade acabou, foi exatamente com a transmissão das penas. Quer dizer, uma família ficava penalizada porque tinham feito determinadas coisas, e até vê isso, por exemplo, ainda nas sentenças em Portugal, nas sentenças dos távoras, ainda se vê muito isso. Aquela coisa de salgar terrenos, que era para não produzirem mais, aquela coisa de uma família ser banida, por exemplo. Tudo isso, portanto, a ideia moderna é a ideia da responsabilidade individual, quer dizer, eu não vou pagar pelos pecados dos meus pais, ou dos meus avós, ou dos meus... Mas criou-se a tal empatia suicida, tem um bocadinho isso, quer dizer, nós aqui em Portugal temos uma provisão enorme desse tipo de intelectualidade e no comentariado, etc., exatamente dizer, não, mas nós no século XVI fizemos não sei o quê, exploramos e quer dizer, e tudo isso, portanto, agora vamos pagar isso, vamos. Não, e há outra contradição evidente que é, por um lado, não existem povos e países, mas passam a existir Passam quando a é existir, para assumir a culpa, para assumir exatamente. Portanto, aqui, eu acho que essas contradições têm que ser também expostas, não é? Porque são essa desconstrução dos desconstrutores também tem que ser feita, não é? E é isso, enfim, também que a gente procura fazer nos livros, ir de facto ao cerne das questões, não as tratar jornalisticamente, assim, a despachar, não é? Se calhar em tom de síntese perguntava-lhe, face às próximas gerações e a uma vontade que parece cada vez mais evidente, até expressa nas urnas, de que os europeus e os seus respectivos países querem continuar a existir, o que é que terá necessariamente de se preservar e em simultâneo de se mandar fora para essa existência? Os valores, os tais valores, vamos lá ver. Aquela ideia que os idiotas, é uma das coisas que dizem que Deus, Pátria e Família é uma trilogia fascista. Não tem nada a ver. O fascismo, aliás, tinha um lado até um bocadinho neopagão, que depois, é evidente, a partir sobretudo de 1929, com os acordos com o Vaticano, os acordos de Latrão, etc., dissolveu-se um bocado, mas tinha à partida, não tinha muito essas preocupações. Aliás, vinha até noutra orientação. Mas esses valores religiosos, vamos pôr assim, quer dizer, eu acho que o mais importante na ideia da religião é a ideia de transcendência, quer dizer, a ideia de que, contrariando a categoria principal da afirmação marxista, em que Marx é muito claro que só existe aquilo que pode ser apreendido pelos nossos sentidos. Ele nisso é muito claro. Materialismo. É muito claro. É materialismo essencial, aliás, que ele foi buscar também ao Feuerbach, mas que é materialismo essencial. Quer dizer, só existe aquilo. E, portanto, contra isso, uma ideia de religião, uma ideia de... que aí pode ser, não tem que ser essencialmente o catolicismo ou até mesmo o cristianismo, quer dizer, os muçulmanos têm um Deus, Deus é o mesmo, quer dizer, não há um Deus dos muçulmanos, um Deus. As religiões podem ser diferentes, as práticas podem ser diferentes, e depois, agora, não há, quer dizer, a ideia religiosa é uma ideia muito importante. Depois a pátria, a nação, o que se lhe quiser chamar, como uma comunidade, digamos, como uma comunidade de destino no universal. Eu gosto muito dessa frase, é José Antoniana, mas quer dizer, é uma ideia que vem muito também do Renan e vem muito da ideia
de que a terra e os mortos, quer dizer, o que é que cria uma comunidade? É essa relação à terra e aos mortos, ou seja, eu sou português porque o Dom Afonso Henriques, não sei quando, numa manhã de não sei quê, decidiu combater o primo de Castela. E o Nuno Álvares, depois, no final do século XIV, também decidiu... Quer dizer, portanto, essa comunidade, a nação, é uma comunidade importante, portanto, em que, aliás, o Renan tinha aquela coisa, o Renan ou o Barres, votem também os mortos, quer dizer, portanto, há uma ideia de continuidade da tal terra e os mortos, que foi muito uma ideia do nacionalismo francês no século XIX, finais do século XIX, até muito marcado pela derrota na Guerra Franco-Prussiana, porque as derrotas também são sempre uma coisa interessante e importante para se rever estas coisas. E não há dúvida que aí isso depois é um ponto importante, a nação, ou a pátria. Depois a família, quer dizer, é os laços de sangue, quer dizer, eu gosto mais dos meus filhos, naturalmente posso gostar dos filhos dos outros, mas gosto mais dos meus, mas, quer dizer, portanto, é uma comunidade também, é outra comunidade importante. Depois há outras comunidades, as comunidades do lugar, a vizinhança, tudo isso, quer dizer, nós depois temos hoje em dia uma tensão e uma força muito grande do individualismo, exatamente essa religião do outro, não é? É que há outro e há outros, quer dizer, os outros também se catalogam por diferentes, quer dizer, com certeza que vamos criando comunidades, quer dizer, num dado momento, quando somos alunos, no liceu, por exemplo, a nossa turma, também aí criamos amizades, depois também criamos laços com as pessoas que partilham os nossos ideais políticos, por exemplo. No meu caso foi uma coisa muito importante, ou seja, na adolescência. Ou seja, essa pertença a comunidades e a valoração dessas comunidades com as quais nós temos automaticamente direitos, deveres e expectativas, não é? Portanto, é nesse mundo que eu acho que é um mundo civilizado, é um mundo melhor do que um mundo em que eu sou amigo da humanidade toda igualmente e portanto, porque isso, de facto, eu não consigo isso, não sei quem é a humanidade, não chego à humanidade toda. Com certeza há muita gente na humanidade que eu nós nem nos cruzamos com o país todo durante a nossa vida. E berram e dizem coisas que eu não tenho paciência para os aturar. Portanto, quer dizer, essa ideia de pertença a vários grupos com determinadas lealdades, com determinados... E com uma hierarquia, porque aqui também há uma hierarquia dos valores. Muitas vezes, entre os valores, nós temos de escolha. Sei lá, a razão de Estado, não é? A razão de Estado pode-me levar, por exemplo, isso está tudo tratadíssimo nos Maquiavéis e tudo isso, quer dizer, a razão de Estado pode levar, digamos, ao crime, o crime de Estado, justificado por razões de Estado, de segurança pública, quer dizer, tudo isso. Agora, o negar a existência dessas comunidades, quer dizer, desses vários... Eu acho que é um mundo pior, um mundo em que não haja fronteiras, um mundo em que não haja identidades, um mundo em que não haja diferentes graus de lealdade, é um mundo pior do que este mundo, que tem com certeza que tem as suas limitações, quer dizer, a gente se é leal à nossa comunidade, se for preciso, tem que estar disposto a sacrificar-se por ela, a sacrificar-se pela pátria, a sacrificar-se pela família, quer dizer, é o valor também, a contrapartida e a prova de que valoramos essas coisas é quando chega a hora de fazer sacrifícios por elas, sermos capazes de os fazer. Sim. Não, e terminando, também acho que é importante uma ideia de um autor, agora nem me recordo o nome dele, estava-me a tentar lembrar,
mas a ideia de que ele diz de que as diferenças até entre povos, que não são tudo, mas que seguramente não são nada, não é? Portanto, a ideia de que há diferenças e que criou os tais grupos étnicos e que criou... Há diferenças, as diferenças existem e não há necessariamente, quer dizer... E que não é o fim do mundo que essas diferenças não é o fim existam. do mundo. Eu, aliás, é até bastante natural que elas existam. existam. Uma experiência sempre muito concreta, que enfim, falo sempre dela. Quer dizer, eu era um partidário da unidade de Portugal com as suas então províncias ultramarinas. E hoje em dia, tenho amigos meus que lutaram nos movimentos independentistas desses países, quer de Angola, quer de Moçambique, e quer dizer, e eu percebo-os e eles também me percebem, quer dizer, eu como nacionalista português defendi, e eles como nacionalistas, eles ganharam, talvez porque tinham Claro. o vento da história com eles, não sei, mas quer dizer, eles percebem perfeitamente, como somos todos nacionalistas, percebemos perfeitamente que por amor ou por lealdade às nossas nações, tomamos as posições que tomamos na altura. Quer dizer, e portanto entendemos-nos e respeitamos. Portanto, eu acho que portanto, no fundo, este livro é um bocado quer dizer, não é uma tese impositiva, não é dizer, ora, siga isto, mas é uma reflexão crítica, não é? Crítica, porque nós temos que ter esse pensamento crítico, aliás. É uma reflexão crítica exatamente sobre estes valores, o que é que eles valem, quais são as vulnerabilidades deles. No fundo é uma discussão. Obrigado. Nada, Por este obrigado bocadinho vou deixar os links de acesso para a compra do livro, para a assinatura da revista da Crítica 21. Sim, senhor. Ficam com toda a informação disponível e brevemente também daremos algumas novidades sobre outros temas. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado e não se esqueçam, verifiquem os links, terão os links de comprador para este livro, Os Valores Europeus, que está disponível desde junho e que encontram em FNAC, sim, nas livrarias todas, e todas as livrarias assim conhecidas e menos conhecidas. Menos conhecidas. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima.